Não se trata de não ler o Pedro Eloy. Tá? Se trata de ler o Pedro Eloy na nossa autonomia relativa que nos permita ser produtores. Ora, para se conseguir isso, essa inversão de flecha, okay, é óbvio que nós precisamos repensar a nossa profissão e a sua identidade, okay, e as nossas práticas de sala de aula, em que a transmissão de um conteúdo não é o principal. É um engodo da modernidade achar que nós, transmitindo o conhecimento, estamos transmitindo instrumentos de luta para a classe trabalhadora. Isso é um engodo. Isso foi feito durante 400 anos e o que deu? Até agora. Tá? Agora, o que é que de fato está acontecendo na educação neoliberal que nós estamos vivendo? O que está acontecendo na educação neoliberal, como todo mundo sabe, o projeto neoliberal na área da educação é a privatização por dentro. Nenhuma empresa quer comprar a Júlia Vanderlei, porque o empresário não vai dar dinheiro fora. Tá. Agora, todos os empresários querem vender o material didático a Júlia Vanderlei. O amplo, positivo, coque, e aí vai. Ok? Quer dizer, nós teremos um ensino, a Fundação Alfa e Beta, ok? O SEMPEC do Banco Itaú, ok? Da assessora da Marina, esse engano, esse engodo que se chama Marina Silva, que teve 22 milhões de votos e achou que era dela. Os 22 milhões de votos e não da Globo. Encheu o balão dela para poder ter segundo turno. Tanto não era dela que ela não conseguiu o número de pessoas para fazer a rede. Isso era assim, ficha. Tendo 22 milhões de votos. Então, nesse contexto da educação neoliberal, em que se caracterizou a educação neoliberal no Brasil? Agora eu estou entrando no Brasil. O que nós tivemos nos últimos anos? A água já está aqui. Para o professor, nós já estamos nos afogando no projeto neoliberal da educação. Infelizmente, um projeto, tá, que, exceto do ensino superior, foi mantido nos últimos 12 anos e aprofundado. Neoliberalismo que é o quê? Da educação. Sujeitos que conheçam o conteúdo predado e mostrem que o sabem. Ok? Ao mesmo tempo, ele quer um sujeito especialista e flexível. Não é isso que o Pete Bonner diz da TV? Voltem para a escola, faz um curso técnico, seja flexível. Ok? Engenheiros é que estão perdendo emprego. Tem uma sobrinha que era diretora do Boticário, está desempregada. Chefe de departamento, virou improdutiva da noite para o dia. Acordou, foi dormir competente, acordou incompetente. No outro dia, tá. Ou é uma questão de substitua para ter novos salários mais baixos? Tá. Ok? Quer dizer, então não se trata de uma questão de competência. Agora, é isso que nos vendem como ideologia. Então, o que se faz? Todo o neoliberalismo aplicou no mundo inteiro avaliações de larga escala. Para aplicar as avaliações de larga escala, eu me lembro da Inês, tá, lá da Unicamp, que conversando, ela era do IFISH, nós conversamos. Eu, como presidente do INEP, quando o Paulo Renato pediu para nós, tá, no INEP, que fizéssemos a avaliação de larga escala no Brasil, tá, com base em que nós vamos fazer a avaliação se não tem parâmetro. Então, construir os seus parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, tá? Que não são planos curriculares como nós vimos construindo nos anos 80, com base na discussão com professores, papapá, aqui no Paraná, na área de língua portuguesa, chegou a ser produzido o documento Língua Mundo, Vasto Mundo, ok?
aqui, tá? Até que o Álvaro Dias entrou aí, tá? Como um bom neoliberal, primeira cepa, que era o Álvaro Dias, tá? E destruiu a história dos professores de português do Paraná. Quer dizer, o que você tem? Constrói parâmetros curriculares. Isso se chama parâmetros. Não se chama plano curricular. É parâmetro. Parâmetro é aquilo que eu uso para avaliar. Construídos os parâmetros curriculares, a escola não mudou. Então, vamos fazer um programa nacional do livro didático que obedeça em cada disciplina os parâmetros, os PCNs. Ok? Então, Programa Nacional do Livro Didático, tá? Que nos proibiu de darmos as nossas aulas. Ok? Mas isso não bastou. Os alunos continuaram tirando notas baixas no PISA. O que eu vou fazer? Matriz de referência para as provas, para servir como modelo para os professores. Portal do MEC com as aulinhas daquela metinha. Mete em outro lugar, não no meu lado. Porque querem meter. Isso vai tornando o que o professor? Preso, acorrentado. Aqui eu quero responder ao Romeu. O professorado está acorrentado às avaliações. Prometeus modernos. Estão acorrentados aos sistemas de avaliações. Que não atinge mais só seus alunos. Porque começo foi só os alunos, agora está atingindo o professor. No estado de São Paulo, a promoção de professores é através de concursos públicos. Parece uma coisa assim. Mas só tem tantos por cento que vai passar já definido segundo a verba que tem. Isso é um concurso público? O que vem mais aí? Vem a Base Nacional Curricular. Aliás, é uma Base Nacional Comum Curricular, BNCC. É quase Banco Central. Nós já tivemos BNH, agora nós vamos ter BNCC. Ok? Aí, por quê? Porque agora nós vamos ter o quê? Todos do Brasil vão aprender a mesma coisa na mesma série. A imbecil da secretária de Educação do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, dizia alto e bom som: neste momento, eu sei, em cada escola está tendo aula de história e está o seguinte assunto. Pá, na sexta série, na sétima é isso, na sétima. Com os jornaizinhos que ela fazia semanalmente para os professores da União. Disciplina por disciplina. Quer dizer, é a uniformidade. Como se sabe, a uniformidade é burra. Porque já não existe mais pensamento. Toda vez que o pensamento é único, já não existe mais pensamento. Existe só repetição. Okay? É o que a Base Nacional Comum Curricular quer fazer. Infelizmente construída no governo da Dilma. Tudo. E aliás, a Base Curricular Nacional vem com um montão aquela que está na internet para a gente opinar. Vem toda cheia de uma siglinha na frente que a gente não sabe. Eu não sei o que é aquilo. Que deve ser uma metinha qualquer. Quer dizer, na verdade, eu quando saiu os PCNs, quando eu faço todos os PCNs da Base Curricular Nacional, eu escrevi um artigo para a CNTE, fazendo análise da área de língua portuguesa. Não tem nada a ver com isso, mas me pediram, fiz uma análise. Agora, dos PCNs, eu posso falar mal dos PCNs à vontade, porque eu sou o autor mais citado dos PCNs. Eu e o Paulo Freire somos os dois autores mais citados pelos PCNs. Portanto, eu posso falar à vontade. Porque eu fui espoliado pelos PCNs. Portanto, eu posso falar dos PCNs. Os PCNs, na verdade, foram construídos como parâmetros para funcionar como prova, a partir de uma concepção que tinha que se mostrar ao mundo que nós estávamos no top de pesquisa.
Então, na área de linguagem, tá, se introduz, okay, nos PCNs, a linguística da enunciação, que teoricamente é incompatível com a noção de parâmetro. Pronto. Enfim. Aí veio todos os PCNs, os professores, não sei se vocês sabem disso, os professores universitários foram convidados a opinar sobre os PCNs. Aí nos mandaram os PCNs para a gente ler. Eu, hein? Macaco velho, lutou contra a ditadura, vou opinar, mas nem com reza de padre. Quero ter a minha liberdade para criticar. Dito e feito, num encontro em Santa Catarina, ok? A presidente do INEP, quando alguém levantou e disse, mas os PCNs, papapá, são ruins por causa disso, disso, daquilo. Mas a senhora opinou, está aqui o seu parecer. Para ganhar R$500. Cada parecer ganhava R$500. Era bom dinheiro, né? Era um bom dinheiro. Eu não me vendo assim. Infelizmente, o que nós temos é professores universitários que estão se vendendo. Até a partir da ideologia de que eu estando lá para construir as matrizes, tá? Eu melhoro as matrizes. Ah, merda. Eu, quando fui convidado um dia pelo INEP para ir, eu fui convidado para ir ao Palácio várias vezes. Uma fui convidado no fim do primeiro mandato, do segundo mandato, pelo Lula, para um encontro do Lula com os educadores. Se ligaram na minha casa, você é um dos educadores indicados para subir a rampa com o presidente. Eu perguntei, é para nós discutirmos a proposta educacional para o próximo mandato? É para quê? Não, a proposta já está pronta, é só para ter um encontro de lançamento da proposta. Muito obrigado, não vou. O senhor está recusando o encontro com o presidente Lula? Estou. Não vou. Não quero. E vou recusar sempre. Assim. Não é assim que se faz política. Não é assim que nós vamos mudar a educação. Quer dizer, o que nós produzimos? Nós estamos produzindo aí os portais, agora, as bases nacional curricular, e o que está acontecendo na escola? Quando chega perto dos exames, ao menos em São Paulo, a escola prepara os alunos para responder teste. E pega os testes anteriores e é simulado, e é simuladão, e é não sei o que, com crianças de 8 anos. Tá? Que estão fazendo a provinha Brasil. Prepara para isso. Aí a escola, por exemplo, a escola que foi a primeira classificada no São Paulo, no Saresp, foi uma escola de Sorocaba. Tá? Só que a escola funciona assim, em cima das provas anteriores. Pronto, só isso que se ensina. A responder testes. Mas não fiquem decepcionados, porque há uma luz no fim do túnel. Ok? A Diana Ravitch, norte-americana Diana Ravitch, que foi, ok, a toda poderosa presidente do Instituto de Avaliação nos Estados Unidos, avaliação que nós importamos no modelo neoliberal a partir de Paulo Renato, okay? E que os nossos ministros depois aprofundaram criando a Provinha Brasil. E vocês saibam que já tem provinha no ensino, na educação infantil. Em termos de teste, já foi feito no Rio de Janeiro. E para uma criança, como ela não sabe ler nem escrever, a professora é orientada a fazer uma pergunta. Pasmem com uma das perguntas em uma situação de teste. A professora, com a criança na frente, criança, 5 anos de idade, diz, repete. Repete. 2, 8. A criança olha para a professora e diz, 2, 3. 2, 3, 4. Não 2, 8. Anotação, a criança não sabe repetir. Santa paciência. A que nível nós chegamos, tá? Com esse tipo de avaliação. Quer dizer, então, você tem avaliação, aí você tem o treinamento para isso, mas a Diana Ravitch escreveu um livro que já está traduzido para o português, o meu exemplar, alguém eu emprestei e me roubou, porque nunca mais me devolveu, não acham
que se chama Vida e Morte do Grande Sistema Educacional dos Estados Unidos. Tá? Que é ela dizendo, por 20 anos trabalhei defendendo parâmetros e defendendo avaliações. Percebi que isso não leva a nada. É o contrário do que está se fazendo. E é o contrário do que vem sendo patrocinado pelos governos, inclusive de esquerda, que ainda acreditam que se nós equalizarmos as informações, nós damos as mesmas oportunidades para todos. Um princípio da escola moderna do século XVII. Portanto, um atraso de no mínimo 3 séculos. 3 séculos de atraso. Tá? No pensamento sobre pedagógico. Tá? Olha, o que é que nós poderemos fazer nesse contexto? Além da rebeldia de um professor que vem de fora que já não dá mais aula no primeiro grau. Eu dei aula no primeiro. Hoje não se chama assim, no primeiro grau. É fundamental. Na verdade mesmo, eu não dei aula nem no primeiro grau, eu dei aula no ginásio. Tá? Eu dentro do ginásio, comecei a dar aula. Tá? Eu acho que é quando nós começarmos a pensar no chão da escola. Quando nós começarmos a olhar no olho do nosso aluno. É na pequena ação. Naquela que aceita a pergunta do aluno. Aquele professor que não tem uma preocupação em vencer o conteúdo. Aquele que não chega lá pelo mês de novembro e diz, acabei! E larga o livro didático na sala do professor em cima da mesa. Ok? É aquele professor que escuta. Uma pedagogia da escuta. Uma pedagogia da pergunta. Tá? Que envolva a sala de aula e sujeitos que estão aí neste tempo e neste espaço que nos é dado a atuar politicamente. Não se faz política dentro da sala de aula entrando e fazendo um discurso político e depois da aula de matemática tradicional. 5 minutos de politização e depois pensamento moderno. Ok? Matemática tradicional. Tinha um militante do PT que foi professor da minha segunda filha, uma filha adotiva, que sempre era reprovada. Tá? Aí você quer saber de uma coisa? Entrei no círculo de pais e mestres da escola. Fui lá na reunião, tinha eleição, recebi o papelzinho dele, fui para a reunião. Chegamos lá, a diretora, falei com mais alguns alunos do mestrado de educação, vamos lá, entrando na reunião. Podia mandar a gente embora, os filhos da escola. A gente acha que fulano pode ser o presidente. Não, eu sou candidato também. Destruímos e entramos. Entramos e fizemos nada mais, nada menos do que uma sacanagem do professor petista, que fazia 5 minutos de pré-eleição e depois ensinava nada, porque ele só dava exercício. Ok? Contratamos uma estagiária que aos sábados, sem ele saber, deu aula de matemática para os seus alunos. Terminado o bimestre, passadas as notas, a gente pegou as notas e foi mostrar para ele. Professor, o senhor está vendo aqui? Na primeira prova do primeiro bimestre, okay, dos seus alunos, 90% foi reprovado. No segundo bimestre, 80% foi aprovado. O senhor nem notou que foram aprovados. Não, mas não pode ter sido aprovado. Está aqui, só a nota que o senhor deu. Mas foi engano. Não foi engano. Nesse bimestre teve aula aos sábados para os seus alunos. O senhor não está ensinando nada. Não adianta ser petista e ser de esquerda. Você mostra o seu esquerdismo, a sua militância, na sua área, no chão da sua sala de aula, no seu modo de tratar seus alunos, no olhar sincero dos seus alunos. É aí que se faz política. Para formar fisioterapeutas com
bolsa do ProUni para depois dizer que o ProUni tem que acabar porque tem muita concorrência, tá? Não interessa o ProUni, nem interessa essa universidade. É preciso nós começar a olhar para o chão da nossa sala e da nossa própria atividade. E enquanto lideranças sindicais temos mais responsabilidade ainda com as nossas aulas. E não menos porque estamos liberados pela nossa militância. Diminua a militância, aumenta a militância com os seus alunos. A progressão será geométrica, não aritmética, de gente de esquerda no país. Depois de 12 anos de governo de esquerda no país, a esquerda continua sendo, no país, 20%. 22%. Que era o que fazíamos das eleições anteriores. O que houve? O que aconteceu? Pensar sobre o que aconteceu, ter um pensamento crítico é fundamental. Porque isso é que vai nos dar a nossa autonomia relativa. Temos pensamento crítico das aulas que nós damos. De sair da sala de aula e dizer assim, que merda que foi a aula de hoje. Putz grila, errei tudo. Não era por aí que eu tinha que ter feito. Vocês sabem que eu estou com 70 anos e falo para professores há anos. Só que no Paraná comecei em 1977. Eu não durmo na véspera de um dia como hoje. De nervoso. E pensando, como é que vai ser? O que eu vou falar? Como é que eu vou me postar na presidência? Inclusive fisicamente. Muito obrigado. Começamos muito bem o nosso ciclo de debates, o nosso curso de formação, para aqueles que vão continuar amanhã. Passo agora para o professor Pedro Eloy. Existem vozes diferentes para serem ouvidas, não precisam ser sempre as mesmas. A emoção, evidentemente, que toma conta. Como amanhã a gente vai ter uma intervenção maior, eu queria apenas testemunhar coisas de hoje para o Vanderlei. O quanto que ele é querido no Paraná e o quanto que ele é referência. Obrigado. Nós estávamos no dia 2 num seminário anarquista na colônia Sicília e terminamos, eu e o Marcão, no baile do Pimpão. Um dos mais belos personagens, não foi posterior, mas daqueles ali. No dia seguinte, com o Sebastião, nós estávamos almoçando, mais um amigo nosso, o Valdemar, e falávamos de linguagem. E a minha questão, eu vou fazer 3 pequenas leiturinhas que eu acho que encaixa com o que foi falado e com o momento atual também. A primeira é um livro que me acompanha há muito tempo, Filosofia para Não Filósofos, do Álvaro Jacquard. Diz o seguinte: a coexistência é fonte de tensão. Ela inicia uma dinâmica, a da comunicação. Comunicar é colocar em comum. O colocar em comum é o ato que nos constitui. Se alguém considera esse ato impossível, recusa qualquer projeto humano. Perfeito. Primeira. Okay. Segunda, Paulado. a política define-se como uma experiência de linguagem e que a qualidade dessa experiência nos une ou nos separa, tornando-nos seres políticos ou antipolíticos. Se nosso ser político se forma em atos de linguagem, precisamos pensar nessa formação quando o empobrecimento desses atos se torna tão evidente.
O autoritarismo é o sistema desse empobrecimento. Ele é o empobrecimento dos atos políticos pela interrupção do diálogo. Márcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista. E a terceira, 1992,